Isabela Saboia, tenho 25, agora já perdi a conta, mas 25 anos no mercado de capitais, a maior parte deles como investidora institucional, sócia de gestora de recursos independente, e um breve período na CVM também, 2 anos, em 2000 e 2001, quando foi feita a reforma da Lei das Sociedades Anônimas e o lançamento do novo mercado. E no IBGC, eu sou associada acho que desde 2002 ou 2003, já fui conselheira em 2006 e sou conselheira de administração no IBGC desde março de 2016. E hoje eu sou conselheira independente na WIZ Soluções. WIZ é WIZ, a antiga Par Corretora, é a corretora de seguros das agências da Caixa Econômica Federal. Fez a abertura de capital em 2015 e conselheira independente na Vale, né, recentemente eleita pelos minoritários. Bom, o que eu vou falar é sobre o ponto de vista do investidor na questão da integridade empresarial. Um texto que eu recomendo bastante, vocês estão recebendo várias recomendações de leituras, né? Vem da Inglaterra e é o seguinte, ele tenta avaliar, na Inglaterra tem essas coisas, eles contrataram, o próprio governo contratou alguns estudiosos para tentar entender o que levou àquela crise de 2008, dos subprimes, etc., por que isso aconteceu. E é um estudo muito profundo, mas eu achei interessante que uma das grandes conclusões sobre o declínio de confiança do investidor é que você tem, ao longo dos anos, se criaram muitos intermediários nessa cadeia, né? No caso da companhia aberta, pelo menos, da companhia que tem suas ações negociadas, antigamente existia até uma relação mais próxima do investidor com essa companhia. E, ao longo do tempo, isso foi ficando, tem o corretor, tem o analista de investimentos, tem o banco de investimentos, tem uma série de pessoas que acabam não tendo sua reputação em risco, e que tem agendas diferentes e objetivos diferentes, né? Então, houve um declínio da confiança, né, nesse desalinhamento de interesses ao longo da cadeia. E houve um distanciamento muito grande do investidor com essas companhias, pelo menos no caso da companhia aberta. Então, houve uma crise de confiança, né, e ali nesse relatório, que é o K-Review, né, que tem, é só bater lá no Google que vocês vão ver, tem uma série de recomendações para as atitudes dos investidores institucionais. Desde que foi feito esse K-Review e eu comecei a ler, felizmente vem crescendo muito a participação dos investidores institucionais nas companhias abertas e nos debates, né? E do engajamento que eles têm com as companhias, os interesses. Eu costumo repetir isso bastante nos conselhos em que eu estou, e eu falo isso muito para os investidores também. Acho que não existe vácuo de poder. Então, se você não aparece, se você não se manifesta, como, por exemplo, o Renato aqui presta um grande serviço nas assembleias. Porque quando você, como acionista, você não vai às assembleias, o que a companhia entende? O que os administradores entendem, né? O que os advogados societários ou as pessoas que prestam serviço para as companhias entendem? Que não há interesse, né? Que existe o acionista que é de bolsa e existe o acionista de verdade, que é o controlador, que participa da companhia e etc. Então, essa falta de participação dos investidores institucionais, de um engajamento, ela é bastante grave. Há pouco tempo se criou esse conceito do stewardship, né? O stewardship não tem tradução para português, né? O steward é o que toma conta ali do navio, etc. É o que faz uma parte da governança, mas não governança corporativa. E começou também na Inglaterra, com códigos, com princípios de como os investidores institucionais deveriam se comportar e como é que eles exerceriam o seu dever fiduciário, né? O que é o dever fiduciário? Eu estou assumindo a gestão, como faz a Previ, como faz os gestores de recursos, eu estou assumindo a gestão do seu dinheiro no seu nome. Como é que eu faço para cumprir esse dever fiduciário, agir no seu melhor interesse?
né? O stewardship seria um código de princípios que fala exatamente sobre isso. Os investidores institucionais, eles, de fato, são os que têm a maior propriedade para zelar pelos retornos sustentáveis das companhias, né? É fato que eles são os maiores investidores das companhias, eles têm uma estrutura, né? A maior parte deles tem profissionais renomados, têm que ser informados, muito bem pagos. Então, esse dever fiduciário, eu acho que ele existe e ele tem que ser atuante, né? Tem que essa omissão aí de atuar de forma responsável acaba criando grandes colapsos, né? Não só financeiros, mas ambiental, reputacional. Se você não tem um olho engajado de pessoas cobrando determinadas posturas das companhias, acaba, no final, acontecendo alguns desastres. Então, o papel número 1 desses investidores institucionais está associado ao dever pactuado, o dever fiduciário, quando você assume a gestão do recurso de terceiros. Aqui no Brasil, o Código... Mesma coisa que o Renato. O Código de Stewardship foi lançado em 2016, em outubro, eu participei da redação. Acho que a melhor tradução de stewardship que eu consegui é a governança dos investidores, né? Como é que os investidores se organizam, como é que eles são responsáveis. Eles são stewards, eles tomam conta dos ativos de terceiros, né? Esse é um código de princípios, ele não é... O Carlos estava falando do código do IBGC, que é a nossa última edição, acho que foi 2015. Ela procurou mudar ao máximo essa coisa de fazer, preencher caixinhas, né? Check in the box, que a gente chama, eu faço isso, eu não tenho, o presidente do conselho não é o presidente da companhia, então estou bem, recebo nota boa. Ele é muito mais principiológico, ele não é uma regra, não tem regras objetivas. Os investidores ativos, eu vejo como única forma de conduta aliada a esses deveres fiduciários, né? No momento, o foco deve ser em cobrar das companhias que estruturem e mantenham um ambiente de integridade, como já foi falado aqui várias vezes, esse assunto, claro que sempre existiu a exigência de integridade, mas eu acho que tem que partir dos investidores institucionais essa exigência de dizer como é que você tem código de conduta, como é que ele é cobrado, como é que ele é treinado, como é que ele é passado, como os presidentes falam sobre esse código de conduta, qual é a importância dele. Eu tenho achado, até como conselheira, que a atitude de alguns investidores institucionais que eram de muita omissão, de jamais perguntar nada que não fosse em relação a números, tem melhorado. Como, por exemplo, hoje em dia, já são vários investidores que, às vezes, pedem para ter reuniões com o diretor de compliance da instituição, com o diretor jurídico, com quem quer que seja responsável por essa parte de compliance, e, às vezes, com o diretor de governança também, que pode existir também. Eles não querem mais só falar com o diretor financeiro e com o presidente da companhia. Eles também querem falar com outras pessoas para saber qual é a visão daquela pessoa, como é que, na prática, aquilo funciona. Ainda é raro, não estou dizendo que isso acontece muito, mas eu já vejo isso acontecer. Então, acho que isso é muito positivo. Esse código fala bastante dos aspectos que a gente chama ASG, que são ambientais, sociais e de governança, né? Quando as companhias não se organizam e não decidem o que é importante para elas em termos ambientais, sociais e de governança, elas se tornam frágeis. Na verdade, até no livro eu tinha colocado uma frase que seria um castelo de cartas, um castelo de areia, achei um pouco forte, mas até no caso dos dois irmãos aí, por exemplo, etc., ou do X, que já foi falado também, companhias ficam frágeis, né? Elas crescem rápido, mas elas caem rápido também. Então, por isso que a importância de se discutir isso nas companhias, de se chegar a um senso comum do que é importante para essas companhias defenderem. Eu falei bastante sobre os dilemas, talvez morais, ou enfim, dilemas éticos que os investidores têm em serem muito ativos, né? Que também pode ser que esteja parecendo muito fácil falar. O investidor tem que ser engajado, tem que ir na assembleia, etc. e tal. Mas existem alguns dilemas aí.
Primeiro que a nossa lei, acho que um primeiro dilema que eu posso me lembrar é o da nossa lei das sociedades anônimas, artigo 115, diz que o acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia. Mas, às vezes, você, como investidor institucional, digamos assim, cumprindo seu dever fiduciário, por algum motivo qualquer, na sua opinião, aquela companhia deve pagar mais dividendos e não fazer o investimento que ela está fazendo, por exemplo. Seria uma visão um pouco mais de curto prazo de um investidor de curto prazo. Ele deve ir na Assembleia e votar contra a retenção de capital que a empresa está fazendo, né? Ou, ao contrário, eu não sei. Existe um dilema que ele, primeiro, como diz a lei, tem que pensar sempre no interesse da companhia e não no seu próprio interesse ou até mesmo no interesse dos seus cotistas e dos seus pensionistas. Isso é bastante difícil. Felizmente, eu acho que um percentual elevadíssimo, assim, é raríssimo ver isso acontecer, mas quase em 90% sendo dos investidores institucionais, 95%, não sei, a maior parte dos interesses são convergentes com os interesses da companhia na hora de votar. Mas não deixa de ser um dilema. Uma das recomendações até do Código é reconhecer que existe esse conflito, né? Administrar. Os conflitos, eles não se eliminam, né? Eles se administram. Então, reconhecer isso e estabelecer e que isso fique claro, que existe uma lei e que em determinadas situações talvez o voto não seja numa determinada direção, mas isso é bastante raro acontecer. Outro dilema que acontece bastante, no caso do investidor institucional, nesse engajamento, e isso acontece aqui no Brasil também, alguns investidores institucionais, alguns gestores, eu já tive nessa situação, vão participar diretamente do Conselho Fiscal ou do Conselho de Administração. O problema disso é exatamente o que o Renato estava falando agora, que é o insider trading. O que acontece? Tem uma regra objetiva da CVM, que 15 dias sempre antes dos resultados trimestrais e anuais, ninguém pode negociar as ações. É uma regra objetiva, não interessa se você ganhou, se você perdeu dinheiro, se foi R$1, se foi 50 centavos, não importa, não pode. Mas também tem a regra da Instrução 358, que diz que qualquer fato que esteja acontecendo na companhia que possa mudar de forma preponderante a cotação das ações, também pode ser um insider trading. Todo mundo que já esteve num conselho aqui sabe que tem coisas que toda hora tem alguma coisa que pode ser concreto, né? Então é muito difícil para um investidor que tem fundos, que está fazendo gestão de fundos, não transacionar essas ações. Não porque ele tem uma informação privilegiada, mas, por exemplo, alguns têm um fundo que é para pessoa física, um fundo que é para pessoa jurídica, um fundo que é para, sei lá, fundo de pensão, e ele tem um determinado percentual da carteira, né, das ações dele numa determinada empresa, sei lá, 10% aqui na Vale. Ele está lá no conselho da Vale. Às vezes esses fundos são abertos, então alguém vai lá e resgata, digamos, uma pessoa com muito dinheiro, que é um cotista muito importante, resgata. Eu preciso rebalancear essas carteiras, para elas não ficarem diferentes, até porque eu podia estar privilegiando, na verdade, quem ficou com 10% na carteira e quem eu tive que vender e ficou com 8%. As ações sobem e descem também. O gestor, ele tem mais ou menos aquela... só quero ter 8% dessa empresa, né? Só quero ter 8% na carteira, não quero ter mais, não quero ter menos. Então, toda hora tem algum motivo, que não é informação privilegiada, que ele pode se ver obrigado, enfim, que ele deveria negociar a ação. Então, isso é bastante complicado, né? Até na época que saiu a instrução, lá em 2002, eu conversei bastante com a CVM. Não existe uma política interna assim que a CVM diga, essa aqui está boa, é bom você fazer você tem um Chinese Wall, né, o que a gente diz, separar essas áreas. E, principalmente, tem muitas gestoras que têm pessoas no conselho das empresas, etc., mas que conseguem fazer uma combinação com o seu investidor, que fala, a gente só você coloca o dinheiro aqui, você aparece aqui daqui a 5 anos. Né? Isso aqui é um fundo de longo prazo, então não tem esse problema de ficar tendo que negociar, e ele pode atuar ali livremente, sem ter essa pressão aí de ter que negociar as ações. Um outro dilema que é muito frequente, que eu vejo também,
Acho que o Renato não sofre muito disso aí. Mas o dilema do investidor institucional em fazer realmente uma reclamação, né? Porque uma vez que ele faz uma reclamação na CVM, isso também é uma posição até como conselheira também, você não controla mais a repercussão disso, né? Isso possivelmente a regra do acesso à informação é que seja público, a exceção é que venha a ser privado, tem que ter uma razão para ser privado, ser confidencial. Então, como você não controla mais a repercussão e você está ali reclamando de uma coisa e aquilo pode parar no jornal, não sei, pode todo mundo saber, aí você é gestor do fundo e a ação da empresa cai, e aí o seu cliente, seu cotista também também sofreu um prejuízo. Então, medir esse custo-benefício é difícil, né? Isso tem que ser discutido no processo de tomada de decisão, e fundamentar e dar transparência para esse mecanismo de como você toma essa decisão de ser mais ativo, de reclamar oficialmente ou não, mas é um grande dilema. E, por fim, uma ideia que surgiu durante o Código de Stewardship, hoje, na verdade, a área institucional dos grandes bancos, a área que cede crédito, por exemplo, para uma empresa, que empresta para uma empresa, ou que faz a gestão do caixa dessa empresa, a empresa cheia de dinheiro faz a gestão do caixa, e a área que atende a clientes, pessoas físicas, pessoas, enfim, faz a gestão de dinheiro dessas pessoas, elas têm que ser separadas, e, inclusive, em alguns casos, acho que fisicamente, né? A ideia dos princípios de stewardship, que você deve sempre atender o seu dever fiduciário, é justamente você conseguir, assim, não é bem uma desculpa, mas um argumento muito forte como gestor dos recursos, sei lá, do Santander, do Itaú, do Banco do Brasil, enfim, qualquer um, de fato, dizer, olha, eu assinei aqui o código, né? Hoje acho que a gente tem 15 ou 17 signatários, né, no código de stewardship. Eu preciso me orientar por essas regras, o meu dever fiduciário é o interesse do meu cotista, do meu pensionista ou do meu segurado, e eu não posso ter pressão para votar de uma determinada forma numa assembleia que não seja interesse da companhia, porque eu prefiro acreditar que isso não acontece, mas eu sei que acontecia bastante, né, do próprio diretor financeiro, de repente, da empresa, que liga lá para o Itaú, eu tenho não sei quantos milhões lá investido com você, e a sua gestora de recursos tem não sei quanto aqui da minha companhia e vai ter uma assembleia daqui a não sei quanto tempo e você orienta aí que o voto tem que ser favorável, enfim, alguma coisa assim. Isso até é legal e tal, mas eu acho que esse código de stewardship e essa consciência dos investidores institucionais pode agir como uma blindagem, né? E na verdade, quando a gente está falando de governança, de integridade, a gente vê que quando você escreve políticas, ou enfim, quando você diz, meu código de conduta é esse, a regra aqui na empresa é essa, você consegue, na verdade, essa regra toda de governança, fazer uma blindagem a essas demandas, a esses favores, a essas solicitações indevidas, né? Não é pessoal. Então, você institucionaliza aquilo, diz, isso é uma política da empresa. Eu simplesmente não posso fazer isso. Se eu fizer, é melhor eu pedir demissão do que fazer isso, do que corromper, de repente, entendeu? É uma política que está aqui, etc. Então, reinstitucionalizar o que nunca deveria ter sido desinstitucionalizado. É isso, obrigado.